Fala galera, meu nome é Bruna Romanato, eu sou sexóloga e empresária do ramo erótico e este é o programa da Romasex, um espaço livre para a gente falar sobre sexualidade e levar o prazer ao alcance de todos. Mas hoje essa apresentadora que vos fala tem uma revelação. Ela está aqui, ó, gente, mais mística porque ela vai contar, e não insistam, para pedir para ela ler o tarô, mas ela é taróloga e ela trouxe um amigo, uma pessoa muito querida, que é Diego Costa, que é um tarólogo, que veio conversar. Então a gente vai desmistificar um pouco esse tema, enfim, tirar as dúvidas sobre este tema e ter uma conversa bacana aqui. Então estou muito feliz. Obrigada, Diego. Imagina que agradeço o convite, Bruna. Estou muito feliz de estar aqui. Espero esclarecer da melhor maneira possível a todos vocês. E acompanha a gente que vai ser bacana o papo. Sim, porque é um papo que eu morro de vontade de sair falando, mas sozinha eu fico assim, ai não, aí melhor não, aí não sei o quê, aí, né? Enfim. Então, trazer você e a gente trocar uma ideia de tarólogo para tarólogo, né? Mas eu sei que você tem uma experiência muito branda, assim. Não sei quantos anos você já... Desde os 16 anos eu tô com 37, faz as contas aí. Tá vendo? Eu sou mais juvenil. Mas, enfim, vamos explicar, então, um pouco como que o tarô funciona, é para ler o futuro, como que é esses mitos aí? Bom, primeiro de tudo, a gente precisa entender que o tarô é um instrumento. Ele é um instrumento que você pode utilizá-los de várias maneiras. Uma delas é terapêutica, outra delas é essa adivinhatória, que é mais explorada, inclusive. Mas para cada instrumento você pode colocar uma intenção ou de repente colocar um suporte. Eu quero que esse tarô seja para isso, para trabalho. Eu quero que esse tarô seja para isso, para questões mais corriqueiras. Eu quero que esse seja para questões mais íntimas. Eu quero que esse seja para uma questão mais assim, mundo aberto, sabe? Qual é a minha perspectiva de vida e assim por diante. Existem até mesmo instrumentos que a gente foca para questões mais assim, um parente querido que se foi, uma pessoa que está distante, a gente tenta fazer essa conexão. Então é um instrumento maravilhoso, você consegue utilizar ele de diversas maneiras, mas é preciso muita disciplina e parcimônia no que se vai buscar. Sim. E estudo, você estudou como que é? Sim, os tarôs tradicionais hoje a gente consegue encontrar tarôs como o do Waite, tarôs como o do Marcélia e o tarô cigano. São esses os que eu mais uso hoje. E aqui a gente tem também um oráculo. Ele é um pouco diferente, ele é mais na questão de um conselho que eu vou dar para o consulente. Agora, o tarô de Marcélia, ele é um pouco diferente pelo seguinte, os naipes dos arcanos menores, eles são representados somente por objetos, tá vendo? Uhum. E quando a gente tem a opção de o tarô de Waite, a gente consegue ver os arcanos menores já com ilustrações de imagens, que é um pouco mais fácil da gente visualizar. São basicamente essas as diferenças, mas é aquilo, para cada instrumento e para cada consulente a gente usa uma ferramenta diferente. Então é muito interessante a gente traçar um planinho de o que você quer com essa consulta, o que você veio buscar com esse conhecimento. Sim. E aí a gente vai utilizar aquele instrumento de maneira mais adequada. Exato. Porque até eu queria falar, porque as pessoas às vezes acham, tarô é quem lê o futuro, né? Sim. Mas o tarô, ele é em cima das energias da Terra, né? Então, água, terra, fogo, ar. Então, até trouxe as velhinhas aqui do artigo X. Obrigada pelo presente. Representa o fogo, né? Então, cada carta também, pelo menos no tarô que eu leio, que é o de Waite. É Waite ou Marcélia? Agora eu confundi. É Waite. Waite que tem as imagens. Marcélia somente... Waite. Isso, Waite. Que também surgiu em Marcélia, mas exatamente. É o de Waite. Então, você vai conseguir, diante das cartas, entender aqueles elementos, o que eles estão te falando. Né? Não necessariamente vai mandar em você, o seu futuro vai ser assim. Eu costumo falar, Bruna, que tarô não é sentença, tarô é uma tendência. As coisas tendem a acontecer de certa forma se você se comportar de certa forma. Agora, o objetivo, aonde você quer chegar, demanda muito do seu livre-arbítrio e das escolhas que você vai fazer nesse caminho. Uhum.
Que eu não esqueço, assim, coisas, por exemplo, que falaram para pessoas minhas próximas e elas vivem naquela frase de, olha, uma vez uma taróloga me falou que eu ia encontrar um cara num lugar assim, dentro de um carro assado, tipo assim. Sim, e aí as E aí pessoas ficam aquilo não presas. acontece e você fica Sim, vale preso. lembrar também, Bruna, que a gente, assim como todas as profissões, existem as pessoas que levam isso a sério e existem as pessoas que levam isso de maneira mais maliciosa, diga-se de passagem. Ou seja, tem pessoas que são um pouco charlatões. Então a gente tem que tomar muito cuidado com quem vai se consultar e como vai se consultar para que a gente não caia nessas situações onde a pessoa dá dados, datas, nomes muito específicos que podem sim te levar para uma prisão. Ao contrário disso, a proposta do tarô é te libertar. É, exato. E você faz a sua escolha. Exatamente. Só que aí você vai ver se essa escolha tá pendendo para um lado muito turbulento, ou se vai ser mais tranquilinho, se você vai ter mais trabalho, ou vai ser mais natural. Eu penso mais assim, Exatamente. né? Eu, inclusive, como eu leio os dois tarôs, eu aprendi o cigano depois, um pouco. Tá. E eu falo assim, aí às vezes eu faço uma leitura do meu tarô e depois eu vou pro cigano e eu falo assim, o cigano é o tapa na cara. Exatamente. Ele é mais assertivo, ele é meio cru, diga-se de passagem. Né? O outro você consegue dar uma enfeitada a mais para chegar na mensagem. Isso. Já o tarô cigano, ele é curto e grosso. Se é sim, é sim. Se é não, e assim por diante. Então tem que ter muito cuidado, exatamente, eu volto a bater na tecla. Cuidado com quem você vai se consultar e com o instrumento que ele vai utilizar para que você esteja preparado para receber aquela informação também. Sim. Porque eu hoje sou uma pessoa que me consulto com outros tarólogos, que é mais ou menos como o psicólogo. Tem todo psicólogo, ou todo terapeuta tem seu terapeuta, todo psicólogo tem seu psicólogo. A mesma coisa aqui. Eu me consulto com algumas pessoas também e sempre fico ali me policiando para não ser tendencioso. Ou seja, para não olhar e falar, ele errou ali. Sim. Tem que tomar muito cuidado. E até mesmo eu não tenho o costume de tirar para mim, não vou ser hipócrita, às vezes tiro, mas não é uma coisa que eu faço com recorrência, porque a tendência de eu me influenciar nessa informação, de acordo com aquilo que eu quero de resposta, é muito grande. Porque toda carta de tarô, ela tem seu lado positivo e seu lado negativo. Então a gente tem que, se eu estou esperançoso em algo e faço uma pergunta para o tarô, e ao ver aquela carta, independente da posição ou sem considerar os demais arcanos que apresentam na carta, eu posso simplesmente falar, eu acho que o tarô aqui errou. E na maioria das vezes ele não está errado. Sim. Eu costumo falar isso, as cartas não mentem. Exatamente. E às vezes eu mesma também quero me testar, e eu leio, aí eu vou pro cigano e ele dá a mesma mensagem de outra maneira, né? Sim. Só que é a mesma coisa. E às vezes ele ainda acrescenta a informação. Mais, né? acrescenta. Você Você fala, tá, faltou aqui. Né? E aí, outra coisa que eu queria explicar. O tarô tem a ver com signo, com datas de nascimento? Sim, Dá pra isso é uma fazer pergunta essa muito interessante. Pelo seguinte, eu, na minha experiência de tarólogo e conversando com outros tarólogos, eu percebo que, de acordo com as minhas crenças, de acordo com as coisas que eu acredito, eu acabo intencionando a minha ferramenta. Então, se eu sou uma pessoa que sou mais da pegada de astrologia, muito provavelmente, em algum momento, eu vou usar essa influência do meu conhecimento nas cartas. E isso aí pode ser uma grande variável. Por exemplo, tem pessoas que intencionam suas cartas com base em cinema, que é esse exemplo aqui que eu trouxe, que é o tarô de Guilherme Del Toro. Todos os instrumentos ali, todas as ilustrações são baseadas em filmes ou até mesmo em vivências do diretor. Então você precisa ter o conhecimento desse diretor para você conseguir decifrar esse instrumento. Outra dinâmica que pode acontecer também, de acordo com culturas. Vamos supor que eu pego um tarô que é lá da galera celta. Eu preciso ter esse conhecimento para conseguir decifrar o que é aquela imagem, o que é aquele arcano, por que a imperatriz ou o mago está sendo representado daquela forma. Então, antes de a gente ditar uma regra do tipo, ele está ligado, eu acredito que o tarô está conectado a tudo, mas é muito artimanha do tarólogo com o seu conhecimento que ele vai acabar transparecendo nas cartas, entendeu? Sim. Mas eu posso sim utilizar para átomo, para energia, para disco, para música. Eu conheço tarólogos que fazem leituras que você fica de boca aberta.
Como, por exemplo, eu tenho um amigo que ele faz a leitura, mas a leitura dela é baseada com conhecimento de pedra. Então, a ametista é isso. E eu falo, meu Deus do céu, é muita informação para minha cabecinha. Sim. Arcanos já são complicados de entender, já tem suas reverências, mas assim, quando eu tenho uma inspiração para aquilo, quando eu tenho uma aptidão para aquele diálogo, para aquele determinado assunto, é muito mais fácil eu tendencionar a minha dinâmica de acordo com o meu conhecimento. Sim. E aí, quando você começou lá aos 16 anos, alguém falou para você? Vou contar a minha experiência. Eu, em particular, sou uma pessoa que nasceu na Umbanda, a minha família toda é umbandista, e, em paralelo, nós tínhamos a vivência no catolicismo. E aí, desde cedo, a gente tem contato com esses instrumentos, porque, por se tratar de algo oculto, ou até mesmo ir contra um pouco a igreja, a gente acaba tendo acesso a esse tipo de instrumento. E foi paixão à primeira vista, na verdade. Eu sempre fui muito curioso com questões de imagem. Olhar uma imagem, para mim, ela está querendo me dizer alguma coisa. Eu já sempre tive isso desde a infância. E aí, quando eu percebo que tem um oráculo ou um instrumento que me dá um acesso a um outro universo, que consegue expandir ou me deixar de uma maneira mais panorâmica a minha forma de pensar, e através de imagens, para mim foi fatídico. Então foi amor à primeira vista dos 16 anos, que eu entrei numa loja para comprar uma bruxa, que eu gosto dessas coisas, e acabei olhando para aquilo e falei, eu quero isso. Comprei esse tarô, comecei a futricar, parei por um tempo, comecei a me assustar. E aí, passou um tempo, ele voltou para mim, pro meu colo. Então eu falei, bora lá. Eu até queria contar, assim, pouca gente sabe, eu não me divulgo muito como taróloga, eu sou... sempre tive um pouco a dificuldade da cobrança, de cobrar. Se é um dom, eu posso cobrar, né? Então, aquela coisa que fica meio, né? Mas como que eu caí no tarô? Também foi mais ou menos... não foi amor à primeira vista, porque, na verdade, eu também sou de uma família que passa por todas as religiões. Sim. Tem o católico bem forte, tem o budismo, que a gente mora em Suzano e tem um monte de casa lá. Minha mãe frequentava, só engravidou quando frequentou, mandou rezar a missa para não sei quem. No padre japonês, a gente ia no padre japonês, enfim. Todas as religiões a gente já frequentou. E aí, eu estava enfiada no centro espírita, kardecista, estudando, daí dos estudos eu comecei a dar aula e não sei o que, e mesmo assim... Estava frequentando a Umbanda com a minha mãe. Em segredo. Aquela coisa meio velada. E eles, você tem uma cigana, você tem uma cigana. E eu, não tenho, que saco, não gosto de cigano, não quero, que saco. Aí, não, mas compra um baralho, só compra um baralho e joga as cartas na nossa cama, vai fazer sentido para você. Aí eu entrava nas livrarias, olhava, eu falava assim... Não, gente, não é ridículo, não sei, ir embora. Então não foi amor à primeira vista. Foi demorando. Aí, beleza, aí comprei levei para casa, abri as cartas e sempre venho com um livro, né, gente? Sim. E assim, esquece esse livro. Esquece esse livro. Esquece esse livro. Aí lia o livro, via as cartas, eu falava, gente, essas imagens não me dizem nada, o povo tá pirando, não tem nada a ver, não. Beleza. Aí insisti mais um pouco, porque cada hora o recado era de um lado. Não era sempre a mesma pessoa, sim, não era sempre no mesmo lugar. E aí aquela coisa que eu falava assim, não é possível, gente. E aí eu tinha um medo do charlatanismo, que a gente, sim, até pode falar sobre isso, de tipo, como não ir no charlatão. Que eu falava, tá, beleza, agora eu tenho o tarô, eu quero aprender, eu decidi que eu... me identifiquei agora com ciganos, comecei a ver história dos ciganos, que é incrível, tirar todo o meu preconceito, essa crença. Eu lembro que eu tinha acabado de ir para a Itália. Na Itália, as pessoas atravessam a rua se veem um cigano, porque acham que o cigano é sujo, é chato, que vai te roubar, que não sei o quê. Então, eu tinha aquela coisa de, ai, não, cigano, ai, não... Juro, tudo isso, eu era tudo contra. É um desbloqueio, né? E aí, quando eu entrei escolhi onde eu ia fazer a aula, falei, não, vou fazer nessa escola, gostei e tal, dei uma pesquisada, escolhi Milhares, aí tive a confirmação lá no Centro Espírita e falaram, sabe essa portinha que você achou para estudar? Olha, até arrepia. É essa.
E aí, na primeira aula, no primeiro dia, tudo fez sentido. E agora eu que fiquei arrepiada. E eu, tipo, fiquei muito emocionada e falei assim, caralho, agora eu me encontrei. Que legal, que incrível. E tal. E aí, foi um negócio, um autoconhecimento de anos. Eu estudei, eu acho, quase 3, 4 anos. Porque mesmo depois que você termina de estudar o baralho, a gente fazia as vivências de cada arcano. Cara, foi maravilhoso. Fiz amigos e... Enfim, aí eu falo que eu caí de paraquedas, não querendo cair. Mas não tem jeito. Eu acredito que o tarô escolhe a gente assim como a gente escolhe ele. Quando a gente menos espera, a gente já tá ali. E eu lembro até hoje, quando eu resolvo falar, não, agora eu vou tocar isso para a vida mesmo. Quando eu entendi os instrumentos, quando eu falei assim, tô pronto, porque tem esse preparo também. Não é de imediato. Tira para um amigo, tira para uma mãe, confirma, se assusta, e assim vai indo, aí você vai conseguir entender as dinâmicas. Daí, a partir daí, quando você entende que você está pronto, não para mais. Não para mais. E aí, por isso que também que eu fui atrás, porque nessa aula, eles ensinam o baralho de Waite, porque é o baralho que você... mais universal, assim, Sim, vamos dizer. ele é mais fácil por conta das imagens ilustradas nos arcanos menores. E eles ensinavam esse, enfim, era o baralho que eu tinha, mas depois que, né, como eu fui ao contrário, e aí eu falava, porra, se falam tanto que eu tenho a cigana, por que eu não tô com o baralho cigano? E aí me deu esse clique. Aí eu fui atrás do baralho cigano e meio que aprendi eu mesma. Sim, por conta. E eu acho sensacional. Porque aí como eu tive aula com um e o outro eu aprendi sozinha, eu sempre fui querendo confirmar. E aí sempre dá a mesma coisa. E eu falo, cara, que incrível, que foda, que bom. Até mesmo porque eu acredito muito que tarô é como um idioma, uma língua nova que você aprende. Você sempre vai estar estudando. Sempre vai ter alguma coisa nova para você aprender a cada tirada, a cada livro que você pega, a cada conteúdo que você assiste, você aprende alguma coisa nova. Então é para sempre mesmo, é um estudo eterno. Sim, muito bom. E que mais? Vamos falar isso. Existe o tarô Kama Sutra. Como que é isso? Existe o tarô Kama Sutra. Não só esse tarô, existem vários tarôs que fazem essa leitura mais direcionada, que é para o universo sexual mesmo, onde a gente consegue diversas informações que são interessantes. Porque o ser humano, por questão de comunidade, machismo, enfim, várias situações, a gente acabou se podando de falar sobre esse assunto de maneira aberta, de falar de maneira consciente, de perceber que isso faz parte do ser humano. Todo mundo tem necessidade de gozar, com perdão da palavra. Sim. E aí, quando a gente se encontra nesse universo, o tarô também tem essa aspiração. A gente consegue saber onde pode melhorar, como pode melhorar, o que aquilo tem de diferença, porque a gente está conectado. Nosso corpo, alma, mente, energia, chakras. E sexo tem muito a ver com chakras. Então, quando a gente consegue utilizar esse instrumento para a gente identificar, a gente melhora o nosso humor, a gente melhora o nosso dia, a gente melhora a maneira com que a gente se comunica com as pessoas. Então é muito interessante cultivar também esse lado, quebrar o tabu e experimentar um outro universo. O tarô, ele está muito próximo do tântrico. Então quando a gente vai para um tarô de Kama Sutra ou um tarô erótico, a gente se dá conta que, tipo assim, tem muita mais coisa para explorar. Não é só a questão do toque, e a gente percebe que é uma necessidade de um comportamento humano. A gente consegue identificar através de arcanos que aquela pessoa tem uma questão mais sado, que aquela pessoa curte mais um sexo agressivo, ou aquela pessoa é mais branda, ou de repente eu tiro um arcano do Papa, aquela pessoa gosta mais do tradicional papai e mamãe. E gente, assim amei. por diante. Já quero saber o meu. Não, mas na verdade eu sou enamorados, né? Então já deu pra ter uma noção. Já mostra tudo aí. E é isso, eu falo aqui, a gente fala sobre sexualidade no programa e eu falo, gente, quem tá gozando todo dia não quer guerra com ninguém. Não quer guerra com ninguém. Tem a pele aqui, ó, homossexo, entendeu? Exatamente, faz feliz, parte. Né? Faz parte e viver a nossa sexualidade bem, feliz, saudável, a gente tem que ir atrás, tem que querer e existem ferramentas pra gente fazer isso. Várias ferramentas e o tarô é uma delas. Inclusive o tarô. Tô chocada que essa eu não tinha essa noção de... mas porque eu tenho... como eu faço festas no Dominatrix, eu tenho bastante contato com uma galera sado,
uma galera Legal. do BDSM, do Oxplay, que pra mim é um mundo que eu tô conhecendo, Sim. mas não é muito próximo de mim, que eu falo assim, eu sou totalmente baunilha, que o Tá chegando baunilha é o não agora, né? fetista, né? Mas eu me permito viver um shibari, uma amarração, um negócio que eu não consigo me mexer, não sei o quê, que me dá uns Faz muito pânicos. sentido com a carta que você falou, enamorados, que o namorado é exatamente isso. É aquela pessoa que se permite algo sem se lambuzar. É o contrário do enforcado. O enforcado, ele se entrega de cabeça, é o submisso do tarô. Então, ele se entrega mesmo, ele costumam ser, na verdade, os passivos. A galera que fica ali na submissão. Diferente do imperador e uma imperatriz, que seria um dominador e uma dominatrix. Olha, tá vendo? Eu não sou dominatrix, gente. O povo me pede foto do pé e se eu quero pisar. E eu falo, não vou pisar em ninguém, não. Porque é amor, é namorados, alguém apaixonado pela vida, que tudo tá lindo, que só quer conectar as pessoas e o bom, né? Exatamente. É uma pessoa muito difícil de conviver sozinha. Ela sempre precisa estar em parceria com alguém ou envolto a amigos. Ela gosta de conhecer gente, ela é curiosa. E isso também, na vertente sexual, faz muito sentido. Dificilmente uma pessoa com a carta enamorado se representando é uma pessoa que tem apenas um parceiro na vida. Entendeu? Sim, estamos aqui, swingueira, ararará. É isso, um exemplo do swing, Bruna Romanato. Ai, muito bom, tô até suando aqui, ó. Ninguém ligou o ar hoje. É energia. E aí outra coisa, a gente falou do charlatanismo. Como Sim. a gente, igual eu, fiquei pesquisando muito a escola, desesperada, não sei o quê, Sim. querendo, será que estão rampando dinheiro de mim? Como a gente pode descobrir isso? Ó, o ideal, na verdade, é sempre assim. Primeiro, vá em alguém referenciado. Tem uma referência, que você sabe que participou de uma escola, que tem um diplominha ali, por mais de gaveta que ele seja, é importante, porque essa pessoa, pelo menos, se propôs a estudar sobre o assunto. Outra coisa que eu sempre falo, gente, evita marcar consulta através de redes sociais, porque redes sociais é um universo de possibilidades da pessoa descobrir sua vida inteira de maneira muito rápida. Então, sempre que possível, ou entre em contato via telefone mesmo, que é discar o númerozinho lá e falar, evita até mesmo o WhatsApp, porque através de foto a pessoa consegue buscar a sua vida. São as dicas principais. Outra coisa que eu evito bastante e aconselho as pessoas a não é quando a pessoa tem o costume de fazer amarrações ou promessas demais do tipo, traga o seu amor em 30, 40, 50 dias. Essas propagandas que são assim muito expansivas não é uma boa proposta de caminho para quem quer realmente evoluir, para quem está disposto a mudar, para quem quer conhecer um novo universo e de repente se aventurar com conhecimento, com parcimônia e com lucidez, principalmente lucidez, eu acho que é a palavra. Aquelas coisas no poste, trago, fulano em tantos dias, corre. Evite bastante. Procura saber quais são as cartas que essas pessoas utilizam, qual instrumento que ela utiliza, se é tarô cigano, se é tarô de Waite, para que você consiga se familiarizar. Se a pessoa consegue te dar informações sobre o que ela faz, ela tem uma propriedade sobre aquilo, você consegue identificar que, esse cara tem um pouco mais de conhecimento. É muito diferente. Não tiro, já adianto aqui, não tiro o conhecimento dos antigos, porque tem pessoas que são mais antigas que tiram com o tarô, que nem utilizam o instrumento tarô, eles utilizam o baralho de cartas mesmo, e tem um mega conhecimento ali através de números, etc. Mas claro, sempre uma pessoa que já está há mais tempo nessa trajetória, sem excluir as pessoas que estão chegando agora, porque eu acredito que assim, se eu não tenho total conhecimento, eu não posso estar tirando. O meu processo foi família, amigos, conhecimento, autoconhecimento, depois estudei, entendi e falei, agora eu estou pronto. E eu acho que o processo é o mesmo. Então, a pessoa que é nova, ela precisa entender que, se é um amigo, um chegado, ok, eu tirar a carta com você. Agora, se eu falar para você, tô há 5 dias, aprendi aqui, já estou cobrando, desconfie. Sim, Tá muito cedo. Eu lembro até uma vez que a gente estava num grupo de amigas viajando, não sei o quê, e eu, trouxe tarô. E aí eu fui lendo para um monte de meninas
E depois dessa noite eu passei muito mal, Eu imagino. vomitei, não sei o quê. Nanã, e aí eu falei assim, gente, eu tenho que... não é assim, Sim, tem que né? ter uma parcimônia do que eu tô fazendo. E eu, tipo, foi... Lógico, eu comecei a ficar com pena, porque todas queriam e eu não consegui falar não ali. Aí foi pra todo mundo, só que aquilo foi muito forte pra mim. Sim. E eu me estrepei. Eu fiquei mal de cama, vomitei. Olha, assim, acabou Eu comigo. entendo isso. E aí eu falei assim, não, agora vai ser um negócio que eu vou ler pra quem eu quero. Uma coisa Sim, mais, porque assim, quando acontece. O tarô, ele é um instrumento que, primeiro, exige... para mim, o tarólogo, em resumo, ele é um tradutor. Então, eu estou ali, eu me proponho a traduzir aquilo que eu entendo como imagem para passar para você. Isso exige do meu cérebro, isso exige do meu estado físico, exige da minha alimentação, exige do clima do dia. Então, se eu fizer isso em excesso, eu vou cansar. Porque eu estou usando a visão, eu estou usando a mente, eu estou pensando, eu estou buscando na minha cabeça o que eu estudei lá atrás. Então, exige, sim, um certo esforço e demanda uma energia naquilo que a gente está se propondo. Então, se a gente fizer qualquer atividade em excesso, a gente vai se estrepar, como a Bruna mesmo disse. Nossa. E principalmente se tratando de tarô, onde a pessoa está com a ansiedade dela à tona, então a energia dela está alterada, o seu campo de magnetismo capta essa energia porque você está diante do seu instrumento, você está com a sua mente e corpo aberto, tentando se conectar com os seus para fazer essa dinâmica. Então, assim, exige muita parcimônia, muita dedicação e é uma coisa séria. Não dá para fazer num boteco, não dá para fazer Né? Tô ali aleatório, brincando, exatamente. aleatório. Então, quer tirar tarô? Se proponha, escolha um lugar seguro, vá num dia que você estiver calmo, esteja preparado para ouvir as informações que tem ali. E o principal, não brinca. Não brinca, exatamente. E aqui, ó, como fazer perguntas para um tarólogo? Acho que isso que a galera mais tem Boa. dúvida. Pelo menos eu tinha muito. Falava, gente, eu vou perguntar o que se eu não quero saber? Sim, e é muito Né? engraçado porque a gente começa com esse papo de não quero saber, daqui a pouco a gente está com 15 perguntas e o Sim. tarô já acabou. Sim. Mas basicamente, as dicas que eu dou, porque assim, o tarólogo ele não pode influenciar na vida do consulente. Eu não posso dar dicas sobre como tirar esse tarô. O que eu posso é orientar. Então, trabalhe as perguntas dentro da sua ansiedade. O que eu quero dizer com isso? Eu quero saber se eu fico nesse relacionamento durante 3 anos, daqui a vida toda. Então, pergunta dentro da sua ansiedade. Se a sua ansiedade eu volto com fulano em 6 meses, pergunta dentro desses 6 meses. Fecha a sua pergunta, não deixa ela aberta. O tarô ele vai te responder. Eu vou voltar com fulano? Eu vou voltar com fulano. Mas se é esse ano, o outro ou o outro, o tarô não vai te responder, porque você não fechou sua pergunta. Então, trabalhe dentro da sua ansiedade, pergunte com parcimônia e faça perguntas fechadas. Por exemplo, tenho 2 cursos que eu estou decidindo. Eu estou entre medicina e culinária, um exemplo. E aí, o que eu posso fazer? 2 tiragens. Se for medicina, você vai estar assim. Se for culinária, você vai estar assado. Em quanto tempo você quer fazer isso? Eu quero começar a medicina daqui 5 dias. Vai levar mais tempo por conta disso. Então, faça perguntas sempre fechadas dentro da sua ansiedade. Eu acho que é a principal dica. E outra coisa, evite perguntar aquilo que você não está preparado para a resposta. Sim. Porque às vezes as pessoas saem emputecidas com o tarólogo pelo simples fato de ele ter sido sincero. Se eu estou numa leitura e o seu querer é que você ouça um sim e eu te falar não, lamento muito. E aí a pessoa sai dali praguejando o tarólogo pelo simples fato de ele ter sido sincero. Exato. Foda. Eu, como sexóloga, e eu tô atendendo muita gente que tem problemas de relacionamento, e aí você tá dando a dica, e a pessoa tá num relacionamento bosta, não tem nenhum amor próprio, não faz nada para mudar aquilo, você tá lá ajudando. Tem hora que eu tenho que falar, você não quer que eu faça um tarô? Que aí você... Exatamente. Aí eu vou te dar um tapa na Você cara. tem ferramenta. Será que você vai me ouvir daí? Porque assim, Exatamente. você manda a pessoa fazer tudo desse jeito, ela faz tudo desse. Porque Exato. ela não quer sair daquele relacionamento merda. Sim. E aí tem hora que eu fico assim... Mas é bem por aí, Com porque agonia. assim, a pessoa que se propõe a uma mesa com um tarólogo, a tirar um momento pro oráculo, ela precisa estar disposta a mudar.
Se ela não está disposta a mudar, não venha. É simples assim. Sim, achei ótimo, é isso. E agora nós vamos para as perguntas, né? Porque a gente tem um quadro aqui que chama Se Minha Pepeca Falasse. Ótimo. Que é o quadro que as pessoas mandam perguntas. Então, lógico, eu pedi para o pessoal mandar pergunta. Vieram várias perguntas. E eu gosto bastante porque é um momento das pessoas estarem aqui com a gente na mesa, participando, Uma enfim. troca. Uma troca. Então, vamos lá. Primeira. Essa foi bem, assim, como que fala? Elaborada. O tarô é um estudo, e como todo estudo, existem pessoas que tiram notas boas e ruins. Será que a mensagem que for passada desse estudioso tem uma interferência em relação à nota do aluno? Ou a mensagem ultrapassa essa barreira e só utiliza a pessoa como um instrumento e a mensagem vai ser passada de maneira correta e independente? Nossa! Caramba! Vamos lá, vou tentar te responder. Bom, sim, tem muita relação entre um bom aluno, um bom tarólogo é aquele que estudou mais, isso é fato, não tem como negar isso, porque são várias cartas, são várias combinações, te levam a diversos lugares. Eu tô com medo de não conseguir responder essa pergunta, mas vamos lá. Tá. Volta para mim, por favor. Se a pessoa não estudou muito, Se eu não estudei muito, ok. a mensagem pode ser passada de uma maneira errada ou as cartas não mentem. Eu costumo falar, não, as cartas não mentem. As cartas não mentem. Muito provavelmente a pessoa não vai estar na intenção de errar alguma mensagem ali. Mas o ideal nesse caso, eu não sei explicar como, mas eu, quanto consulente, sei se aquilo ali está sendo vazio, raso, ou se aquilo ali tem algum fundamento. Então eu acredito que assim, você vai identificar que você está numa mesa furada, ou com um tarólogo furada, logo de cara, nas primeiras tiragens, no nervosismo dessa pessoa, na maneira com que ela está falando com você. Confie, é clássico e tradicional. Confie em quem está te olhando no olho, quem está olhando com aquilo com propósito, quem está te explicando como ele está fazendo essa leitura. Eu costumo ilustrar bastante durante as minhas leituras, que olha, essa carta aqui representa isso. Por conta disso, disso, disso. Sim. O número representa aquilo. O elemento dessa carta... Então, quando a pessoa traz uma bagagem, traz um conhecimento e traz porquês dentro da sua resposta, você automaticamente identifica, putz, tem uma qualidade aqui nessa tiragem que eu não vejo em outras. Se é a sua primeira viagem, você vai precisar explorar outros lugares. Porque eu acredito muito assim, Bruna. Eu fui um aluno bom em determinadas matérias e ruim em outras matérias. Em contrapartida, eu tive professores que me ensinaram aquelas matérias que eu era ruim de uma maneira muito simples. Então, eu acredito que você tem que estar preparado para interpretar aquilo que está sendo falado, sem o preconceito do tipo, eu quero saber. Porque já aconteceu, inclusive, agora é uma curiosidade, de eu estar tirando a carta para uma pessoa e eu percebendo essa pessoa num certo desconforto, e aquilo também foi me alterando, e etc, etc, porque a gente é cercado de curiosos e de pessoas, na maioria das vezes, assim, ceticistas, a galera que não acredita mesmo no tarô. E aí eles fazem perguntas, às vezes, que nem são verdade. Tipo, eu vou passar na prova, e não existe prova nenhuma. E o tarô, um bom tarólogo, ele consegue identificar até mesmo quando você está tentando sacanear ele. Isso Sim. É de praxe. Sim. Então, assim, vá com seriedade, respeite o profissional que está na sua frente e tente tirar o máximo de proveito. Mas eu já tive pessoas que têm um pouco conhecimento do tarô e fizeram leituras incríveis, assim como eu tive pessoas incríveis de grandes nomes que já também perderam a mão porque visam outra questão, entendeu? Sim. Então a gente tem, assim, basicamente é um tiro no escuro você sentar com tarô, isso é fato, com tarólogo. É um tiro no escuro se esse cara vai ser bom, se ele vai ser ruim, se a leitura vai ser boa, se a leitura vai ser ruim. Mas na maioria das vezes, a resposta aí mais clássica é: elabore bem suas perguntas, vá com seriedade, vá buscando aquilo que é verdade para você, que daí não tem erro.
entendeu? E É isso. espero ter respondido. Gostei. Próxima. Você vê o tarô como um trabalho ou uma caridade? Bom, vou te falar a verdade. Por um período eu achei que era caridade, em outro tempo eu achei que era espiritualidade, depois de um tempo eu achei que era profissional, e aí eu tive que achar um equilíbrio nisso, e foi passando com outro tarólogo que ele me deu a resposta que me clareou bem. Sim, eu, Diego, como tarólogo, utilizo de energia, utilizo do meu conhecimento espiritual, utilizo a influência do meu conhecimento espírita, acredito muito e sei, mas isso é muito verdade para mim, que tem a influência dos meus guardiões, mas isso é uma outra história aqui para se falar. Mas no mais, onde eu quero chegar com tudo isso que eu falei até agora? Qual que é a mesma pergunta que eu já perdi? Você vê o tarô como um trabalho ou uma caridade? Sim, hoje eu percebo que o tarô é uma caridade, mas que exige tempo. Então, se toma o meu tempo, eu preciso cobrar por esse tempo. Porque um tarô é caro, o estudo é caro, vela, incenso, tem outros elementos que eu utilizo para uma leitura. Eu tenho que disponibilizar o meu tempo, então entendam, eu não estou cobrando a minha caridade, não estou cobrando a minha espiritualidade, não estou cobrando o meu dom. Eu estou cobrando apenas o meu tempo. Sim. É simples assim. Maravilhoso. Isso me ajudou. Eu lembro que você já tirou essa dúvida comigo. Exatamente. Porque eu também sou essa pessoa de, ai meu Deus, será que vou cobrar? Não vou. E no curso eles falam que a gente tem que cobrar, mesmo porque a gente estudou por isso. Então Exato. também tem... E fora o desgaste, né? Igual eu fui lá um dia, uma noite, quis ler para todo mundo e não é assim. Exato. Você fica mal, você tem que ter um autocuidado depois. Exatamente. Uma limpeza. Não é brincadeira. Então, assim, tudo isso vale super você pagar, né? Vou deixar essa aqui que é mais intensa pro final. Tá bom. Porque me mandaram uma aqui, ó. O que podemos buscar... Você falou mais ou menos, mas o que podemos buscar no tarô sobre a sexualidade feminina? Boa. Inclusive, tem tarôs que são voltados para esse tema, tá? Tem um tarô que é voltado totalmente para questões para a questão da mulher. E é um universo vasto que você pode interagir, conhecimento do próprio corpo, autoamor, autocuidado, você se perceber, porque assim, eu costumo dizer que qualquer mulher que resolve se relacionar com uma figura masculina, ela não só a figura masculina, tá? Mas ela tende a necessidade de se proteger. Porque o homem, ele foi feito, ou ele foi projetado, ou a crença dele é completamente de destruição do corpo, do feminino, do respeito ao outro e assim por diante. Não falo isso só por ser um garoto gay, não é só isso, mas a gente percebe essa dinâmica. Então, isso é mundo, tá? O mundo olha a mulher com um olhar mais pejorativo, com um olhar inferior. E colocaram por muito tempo a mulher nesse lugar. E foi agora que elas começaram, sufragistas e, enfim, uma infinidade de mulheres começaram a se expor, exigir seus direitos, e a partir desse momento elas começam a se reconhecer quanto vítima, quanto o olhar do predador, e eu sou a presa. Então, quando você utiliza esse instrumento para que você inverta esses papéis, isso é muito válido. Você se liberta de relacionamentos tóxicos, você vai buscar uma autoajuda, você vai buscar uma rede de apoio, você vai entender um pouco mais do seu corpo, você vai aprender a se valorizar, se respeitar, entender aonde o machismo está te batendo, aonde dói e como você evita cair nessas ciladas aí da vida. Então, sim, o instrumento do tarô, quando voltado para uma vivência e experiência do feminino, ele é mágico. E isso eu posso dizer que, assim, na maioria das vezes, quando é esse assunto, eu super oriento que você procure uma taróloga, porque ela vai ter muito mais lugar de fala, não somente isso, mas ela tem muito mais bagagem e vivência. Você está falando de igual para igual, então a energia ali vai se fundir. Mulheres precisam trocar mais. Sim. Nossa, amei essa resposta.
Top. Ela vai amar também essa resposta. Olha só. E outra que fez uma pergunta para ela, pessoal. Tá. Não sei se, né? Vamos lá. Gostaria de saber se meu espaço de massagem que vou abrir vai dar certo. Devo realmente investir? Se ele precisar de dados, entrega para ele. Danila e pôs a data de nascimento. Danila, tá. Vou tentar responder. Um espaço de massagem que ela montou. E ela quer saber se vai dar certo? Se vai dar certo. Se deve realmente investir. Tá. Eu vou tirar o tarô cigano. É Danila, né? Danila. Eu espero te ajudar. Vamos lá, Danila. O que as cartas me passam aqui? Iniciou com uma carta não tão positiva, que é a carta da serpente. Ou seja, dicas de passagem, tem alguma coisa aí que não está muito bem esclarecido. Ou seja, alguma coisa aí que não foi muito bem utilizada. A gente tem na sequência a carta da criança. Serpente com criança fala, iniciou a sopetão. Não foi algo muito bem planejado para se chegar no objetivo. Houve a inauguração, porque eu tenho a carta do ramalhete, já aconteceu, está fluindo, mas você está minguando. Ou seja, você não está confiando no seu próprio taco. Pelo que eu percebo aqui com a carta do dinheiro, que está no centro do jogo e ela manda o jogo, eu percebo que está faltando grana, de repente, para investir mais ou para buscar mais. E isso pode estar trazendo a morte desse sonho, por isso essa incerteza e essa insegurança. Há caminho para você, há influência de um homem que pode te ajudar nesse processo para que você tenha frutos. O que eu super te adianto, e com essa tiragem aqui eu posso perceber, você precisa primeiro parar de achar que tem que ter. Não tem que ter nada. O que eu tenho é que atrair meu público, isso eu faço através de mídias sociais, de exposição, de contar para fulano, para ciclano, de voltar a brincar com a coisa. Você está deixando de se divertir e se concentrando só no material que você tem que gastar. É o contrário disso. Eu fiz isso porque é o meu amor, eu tenho amor por isso, eu gosto de enfeitar, eu gosto que a pessoa saia aqui conduzida, feliz e plena. Então o ideal é você voltar a colocar amor na coisa. Se você focar só no seu retorno financeiro, muito provavelmente você vai se frustrar. Existe caminho, existe aqui a influência de um homem que pode te ajudar. Quando a gente fala um homem pode te ajudar, pode ser vários caminhos, eu precisava entrar um pouco mais nessa relação. Mas pode ser alguém que tem acesso a mídias sociais, alguém que pode te patrocinar e que eu não estou falando de sócio, eu estou falando de uma pessoa que pode te dar um suporte, um patrocínio. Então vai buscar, ou de repente baixar um aluguel, algum homem aí que nesse meio do caminho vai te facilitar financeiramente para que você atenda aos seus objetivos. Tem desejo, tem iniciativa, tem prazer naquilo que se faz, então se joga, porque a sua linha de mente aqui está muito produtiva. Só no coração, eu acredito que você se frustrou agora nesse processo, mas o processo de algo novo que se propõe a fazer, ele vai ter os seus estágios necessários. Começo, meio e talvez um fim. Se esse fim vai ser positivo ou não, não vou falar que demanda de você. Demanda de N fatores. Mas o principal é você ter tesão naquilo que faz. Fazer com carinho. Então faça com carinho que não tem erro. Uau! Foi? Gente! Foi pra mim isso aí também. Aquelas vem, né? Foi outra pessoa, mas né, você pega. Porque foi uma mensagem muito bonita. E é isso mesmo. Tudo que a gente faz com dedicação, que a gente gosta. Exato. As portas vão se abrindo vagarosamente. Vai acontecer. Entenda também. É Dani? Como é o nome dela? Danila. Danila, entenda. Não é no seu tempo. Entendeu? Por isso que eu falo, trabalho nessa cidade. Tem divino, tem energia, tem várias coisas fluindo aí. Então não foque no seu tempo. Eu quero isso para ontem. Você tem que relaxar. Vai devagarzinho que vai dar certo. É isso. Muito bom. E aí, a próxima é Diego, qual o seu sonho quando a gente está olhando para a humanidade? Por isso que eu falei que essa era mais intensa. Nossa, ela é completa. Ela é muito intensa. Meu sonho, sendo bem sincero, é que as pessoas voltassem. Eu acredito que a gente está indo para um lugar
que a gente está perdendo a conexão com o outro, a gente está deixando de se comunicar. Às vezes eu percebo em festa, por exemplo, que está todo mundo conectado no celular e não está olhando um para a cara do outro, não está trocando as experiências. Então, eu gostaria que a gente voltasse a certos costumes, a certas crenças. Por exemplo, para toda dor que eu sinto, precisa ser realmente um medicamento de farmácia? Não pode ser um chá, não pode ser um banho, não pode ser um olhar mais atento para aquilo? De repente, para toda terapia, eu preciso que essa terapeuta seja somente o que estudou, que vai me passar uma medicação forte e assim por diante? Não, pode ser um tarólogo, pode ser um terapêutico holístico, pode ser através de uma massagem. Eu acredito que as pessoas precisam voltar para aquilo que a gente fazia antes, que a gente perdeu. Que tem muito a ver com a troca de energia entre um e o outro, tem muito a ver com chakra, tem muito a ver com abraço, com carinho, com atenção, com um olhar atento no olho. Você estar presente na situação como um humano, sem outras ferramentas e outros artifícios. Não sei se eu filosofei demais. Sim. Nem sei se essa palavra existe também, né? Mas basicamente o que eu quero dizer é, vamos voltar um pouco para trás. Eu preciso sempre estar atento a todas as redes sociais. Eu preciso estar atento a todas as séries. Eu não posso estar falando com você sobre um livro, sobre uma revista. Sabe? Voltar a ter velhos hábitos que a gente está deixando de mão. Não que a gente não esteja evoluindo, mas é a gente ir trazendo também essa lembrança, entendeu? Conectando um pouco de passado, um pouco de presente, pra gente ter um ótimo futuro. Uhul, amei! Gente, espero que vocês tenham gostado, assim como eu. Curtam esse vídeo, compartilhem muito com todo mundo que vocês acharem que devem. Se inscrevam no canal para acompanhar os próximos programas. E, Diego, muito obrigada. Como as pessoas te acham? Como que você se divulgue aqui? Na realidade, assim, a minha agenda é um pouco complicada, porque eu atendo de quinta e sexta apenas. Eu inicio uma nova agenda agora depois do domingo de Páscoa. Nesse período de quaresma, eu não atuo com a leitura de cartas, mas é de quinta a sexta. Você pode me achar, para ser mais fácil, através do meu telefone mesmo, porque eu acabei de falar aqui, né? Não vai pela rede social. E se eu passar minha rede social, vai ficar meio, ô, balela! Mas é o 11 97524 8244. Manda sua mensagem lá. Tenha um pouco de paciência, que eu demoro sim para responder, mas é porque tem muita gente, não é exagero não. Sim. É um trabalho sem fim. Até aqui, ó, tô super feliz que deu certo também. Véspera de feriado, a gente conseguiu sentar, trocar, foi muito bom. Deu tudo certo. Na hora certa. Exato, tem que acontecer na hora que tem que acontecer. E para você aí de casa, sucesso nas suas escolhas. Show, muito bom. Obrigada. Valeu, galera.